Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los novamente para mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de refletir sobre o meu amor pelo sistema, né? O quanto eu sou grato pelo sistema, pelo fato do sistema existir, porque como tudo na vida tem uma consequência, o sistema, a existência do sistema também é uma consequência das relações humanas, da formação das sociedades, das nações, dos impérios, de toda a hierarquia. Porque o sistema é isso. Ele é a hierarquia, né? Sem sociedade não tem hierarquia, né? Em todos os períodos que nós passamos, desde a monarquia até o feudalismo, até a república, talvez até a tecnocracia, todos esses movimentos, né, essas mudanças foram evoluções do sistema, porque o sistema não é diferente da natureza. A natureza humana, a natureza biológica, a natureza de todas as coisas, ela tende a evoluir. E o sistema também tende a evoluir, né? Por isso é possível que o sistema um dia possa se formar, nascer de novo como um comunismo, né? Que é o que muitos temem, que é a divisão de bens, de riquezas, né? E pode começar, inclusive, na tecnocracia, que vai abrir a maior amplitude, né, de possibilidades para que o mundo possa vivenciar através da existência do sistema, da hierarquia das coisas, das relações sociais, econômicas, culturais, né? A gente poder chegar à divisão de bens e de riquezas, o tão sonhado, esperado, a tão sonhada e esperada vida, né, próspera, né, que só é possível através da divisão de bens, né, do comunismo, que é essa ideia do comunismo, né? Por quê? Porque se todos ou todos são donos de todas as riquezas naturais, de cada bactéria, né, de cada animal, né, de todas as fontes de riquezas naturais, ou todo mundo é dono ou ninguém é dono, porque todo mundo nasceu nesse planeta, nesse mundo, então todo mundo é herdeiro, né? Mas por que eu quero falar a respeito do sistema, né, da importância do sistema? Porque sem o sistema eu não estaria com esse celular aqui agora, sem o sistema eu não estaria com esses livros na mesa, sem o sistema eu não estaria com o conhecimento que eu tenho hoje, né? A pessoa mais ignorante hoje, por causa do sistema, ela é mais sábia do que qualquer cara 2000 anos atrás, né? Sem o sistema eu não teria inteligência artificial, sem o sistema eu não teria água encanada, sem o sistema eu não teria possibilidade de hierarquia, sem o sistema eu não teria possibilidade de votação de presidente, seja lá qual for a hierarquia. Por quê? Porque o sistema é a consequência da sociedade. Quando a sociedade se une, quando a sociedade se forma, ela não tem como sobreviver sem hierarquia. Ela precisa de hierarquia. Alguém precisa mandar, alguém precisa se submeter, certo? Alguém precisa criar, alguém precisa dar o primeiro passo, alguém precisa dar o comando, certo? Então, o sistema é isso. Ele é a consequência da nossa própria existência como sociedade, né? Como seres humanos civilizados, digamos assim. Eu gosto sempre de comparar a existência do sistema ao filme Expresso da Manhã. O filme Expresso da Manhã é um momento onde o planeta congela e o único lugar que tem vida é dentro de um trem que está em movimento e nunca para. E ali é a arca onde há vida. Fora do trem não há vida. E lá o trem ele é conhecido, ele é apresentado como um corpo humano. O corpo você tem a cabeça, o corpo você tem os pés, o corpo os pés não se movem sem a cabeça, né? Para que os pés se movam é preciso que aconteça todo um acontecimento químico, né? Tudo, né? Todo um movimento químico no nosso cérebro que antes de você mexer o seu primeiro dedo em questão de milésimo de segundo você já imagina, você já pensa você mexendo o dedo, né? Então, ou seja, os pés não estão separados da cabeça, dentro dessa arca, dentro desse sistema. O que eu quero dizer é que a classe econômica que dá suporte, que tem toda a riqueza, que nos dá o sistema, que nos dá tudo que nós temos hoje, né, não está separado dos pés, que é a classe trabalhadora, digamos assim, né? E o filme Expresso da Manhã, ele expressa exatamente isso. Por quê? Porque até as revoluções que acontecem dentro da sociedade,
é permitida e programada pelo sistema. Tanto que no filme Expresso da Manhã, a revolução que vai destruir o trem, se foi possível destruir o trem, é porque já era possível construir uma vida fora do trem, né? Então, seja fora do sistema, para surgir outro sistema, porque precisa surgir a hierarquia, né? Mas dentro desse trem, né? Na hora que acontece a revolução, o principal dono do trem, do motor, da classe econômica, né, do sistema, que é o Wilford, ele diz para o revolucionário lá da cauda da classe trabalhadora que queria melhorias, então queria destruir o motor, a classe econômica do trem, o sistema, né, que ele havia permitido e havia planejado para que tudo acontecesse do jeito que ele queria. Ou seja, era o sistema nascendo de novo, usando os seus mecanismos, o seu poder para nascer de novo. Ou seja, enquanto as pessoas estavam achando que estava se livrando do sistema, o que elas não perceberiam, mas queriam perceber logo à frente, é que iria surgir outro sistema. Por quê? Porque o sistema é consequência das relações sociais. Assim como eu poderia dizer que o sistema, ele é, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra correta que ele é... como é que eu vou lembrar o nome da palavra? Ele tem que existir, entendeu? É determinista. Né? O sistema é um determinismo, uma espécie de determinismo. Né? É um negócio que você não controla, mas que você sabe que vai acontecer, e se acontecer, você sabe como vai terminar, mas você sabe como vai acontecer de novo, entendeu? Você não controla, mas você sabe qual que vai ser as consequências se acontecer. Do mesmo jeito que você não pode escolher colocar a mão no fogo, mas se você colocar a mão no fogo, você sabe que vai se queimar, a mesma coisa é o sistema. Você sabe que ele vai existir, você não sabe como ele vai acabar, mas se ele acabar, você sabe que ele vai existir novamente. Ele vai voltar à vida novamente. Por quê? Porque ele é a consequência das nossas relações sociais em grupo, no coletivo. E nós somos seres sociais, em grupo, coletivo, como as formigas e abelhas. Nós não vivemos sozinhos. Né? Vivemos em bando no máximo. Né? Então, sem o sistema, nada disso seria possível. Então, para todos os candidatos que dizem, né, à presidência que é contra o sistema, você é um imbecil, você não sabe realmente como as coisas funcionam. Né? Porque sem o sistema, você seria apenas um caçador-coletor correndo pelado por aí, tentando se cobrir, né, com a primeira folha de bananeira. Né? Então, com bicho no pé e tudo mais, sem dentista e tudo mais. Tá? Então, até para você ser conhecido, você precisa do sistema, porque é o sistema que te apresenta para o resto do mundo através dos seus mecanismos, como o celular, por exemplo. Então, por isso que eu digo no filme Expresso da Manhã, o sistema, ele sendo a cabeça, ele tem a conexão com o pé, com a cauda, com a classe trabalhadora, para saber como está a base, porque sem a base, sem a classe trabalhadora que produz a energia, que sustenta o sistema, principalmente os meios de produção, né? A agricultura, por exemplo, não tem como ele sobreviver. Né? Se as pessoas não tiverem de barriga cheia, elas não conseguem seguir esse teatro de sociedade civilizada, porque todo mundo com fome é selvagem, né? Mata para comer. Né? Então, o sistema ele promove, inclusive, a civilização. Né? Então, do mesmo jeito que é possível um cara da classe trabalhadora como o Lula chegar à presidência, por quê? Por causa do sistema. Porque o sistema quis, o sistema quer, não importa qual seja o presidente, se chegar lá é porque ele quer. Se começar a desagradar, ele cai imediatamente, rapidamente. Por quê? Porque ele é apenas uma peça do teatro. Ele é o cara que vai cumprir ordens, ele vai estar lá para servir, não botar as pessoas para servirem ele, certo? Ele vai servir outras pessoas acima dele. Esse é o sistema, essa é a hierarquia. E sem isso não há sociedade. O sistema produziu escravidão, produziu tudo isso que nós conhecemos de mal. São consequências da existência do sistema. Mas por causa disso tudo também, para aqueles que não querem não vão dormir à noite por causa disso, por causa de tudo isso, nós temos o que temos de bom e de melhor. Então, esse é o sistema. Né? Não, é possível sim que o Lula seja um representante do sistema, e se for presidente, é obrigado a ser, certo? O sistema jamais aceitará você cuspir no prato que come, né? Então você vai ser eleito, você vai ser presidente por causa do sistema. E como assim você vai ser contra o sistema? Pode, na teoria, ser falado, mas na prática não existe nenhuma possibilidade, certo? Então,
Do mesmo jeito que a classe dominante no filme tinha contato com a classe dominada no filme Expresso da Manhã, o motor tinha o contato com a cauda do vagão, a cabeça, o cérebro com os pés, do mesmo jeito é a nossa vida, o nosso sistema hoje presidencialista, republicano, da república como nós estamos, presidencialista, certo? Qualquer presidente que chegar lá vai ter que seguir as regras do sistema. O sistema tem regras internas para o seu próprio funcionamento, certo? Então, as próprias revoluções são causadas pelo sistema quando ele precisa nascer de novo, quando ele precisa se renovar. Nada está oculto aos olhos do sistema. Não há nada de novo debaixo do céu, debaixo do sol, como preferir, certo? Então, esse é o sistema, senhoras e senhores, muito poderoso, muito complexo como o corpo humano, justamente porque ele é feito pelos humanos, produzido pelos humanos. Então, o Lula, por exemplo, é um representante do sistema, sim, assim como o Bolsonaro também era, não quis seguir as regras, foi preso, certo? Então, veja bem, né? O Lula, ele é esse contato, né, da classe trabalhadora, da classe mais baixa, né? Ele é o Gillian do filme Expresso da Manhã, que saiu da cauda porque o sistema permitiu, saiu da classe trabalhadora para ser presidente porque o sistema permitiu. Ele então se torna o informante do sistema para o próximo governo mundial, inclusive, que nós queremos e projetamos criar. Ele é o cara que vai ouvir a classe mais baixa, as necessidades da classe mais baixa, e vai levar esse recado até o rei, até o imperador, até o Deus que o estabeleceu como rei, agora como presidente. Então, esse é o jogo, né? Por isso eu digo para você, até quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como um objeto de engenharia social, não como um livro de historinhas, né, fantasiosas. Porque aquelas histórias, principalmente as de Jesus, eram lidas para camponeses. No sentido de que, olha só, camponês, tinha um cara que é igual você na sua época, na época dele, entendeu? O cara era filho de uma camponesa, alguém prometeu para ele que ele seria rei, e ele acreditou, certo? Então cuidado com seus companheiros que prometem que você vai ser líder, vai ser rei, porque eles vão escolher, hein? Porque os eleitos aqui é o sistema que decide. E ele tentou lá ser rei, foi crucificado, acabou com a mão no prego. Então o camponês olhava para essa história e falava: caraca, esse Jesus é igual a eu, acho que eu não vou cometer o mesmo erro que ele. Então, caraca, ele é realmente o nosso salvador, porque deu exemplo para nós do que nós não devemos fazer, né? Então, é basicamente isso, senhoras e senhores. O livro de capa preta é um manual de engenharia social que os donos do mundo nos deixaram, né? Então, qualquer um que é contra o sistema é contra Deus, né? Porque quem domina os deuses, as religiões, que na verdade os deuses não existem, quem domina as religiões, os deuses, os mitos, as crenças e todas as coisas, são as classes dominantes, são, né, a elite, a cabeça, a classe econômica, o sistema. E você jamais fará parte do sistema tentando ser contra eles verdadeiramente. Até porque você só existe por causa deles, eu posso dizer isso, sem nenhuma sombra de dúvida. Sem eles, a possibilidade de você existir era mínima, porque você ainda seria um caçador-coletor. Foi graças a ele e o domínio deles pela agricultura, pela produção, pelos meios de produção, pela cadeia de produção, que hoje a comida chega até sua mesa de uma forma tão hierarquizada que é até complexo de entender, porque é um movimento dependendo do outro. Isso só é possível por quê? Por causa de um sistema, né? Então, não importa quem vai ganhar, Lula, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ou Renan Santos, que para mim é o mais adolescente de todos, digamos assim, maturo, né? O cara que quer cortar a Bolsa Família, imagina só, né? Atrapalha por aí o nosso projeto de governo mundial, que é dar renda básica para o povo, né? Que já é um ensaio através do Bolsa Família, mas enfim. Qualquer um deles que ganhar, se começar com gracinha, vai ser o primeiro a ser chutado de lá.
tá? Porque nós temos 3 pilares muito importantes para governar. Liberdade, porque sem liberdade você não pode pensar, você não pode fazer, você não pode produzir, você não pode decidir. Fraternidade, você precisa ser um pai, você precisa saber que o papel do governante é ser um pai da nação. E fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, porque para você pregar igualdade você precisa ser fraterno. E para você distribuir a renda básica para todos, você precisa saber que seus filhos são iguais, né? Todos têm direito a todas as riquezas. Então, para isso, você precisa de liberdade, igualdade e fraternidade. Nosso, né, princípio da maçonaria, inclusive. Certo? Então, senhoras e senhores, não tem como você ser um líder no sistema, ou se dar bem no sistema, ou prosperar no sistema, sendo um cara que trata os seus filhos, que lhe pedindo pão, você oferece uma pedra quando ele tem fome, ou seja, ele pedindo Bolsa Família, você oferece trabalho. Não tem como você ser um presidente, o pai deles, desumanizando eles, colocando aqueles que acreditam em você como classe superior, então eles são humanos, e aqueles que não acreditam, como o Renan disse lá, os que vestem verde e amarelo, são um bando de ratos, desumanizando as pessoas. Uns são animais, outros são humanos, né? Assim você jamais será um dos nossos, porque um dos nossos principais princípios é, né, a igualdade, a fraternidade.